que você achou desse jogo? Eu achei um jogo bem ok para quem tem 11 desfalques, né? É o maior número de desfalques do São Paulo na temporada, né? Então, quando você olhava a relação, né, a própria cabeça raspada dos meninos recém-promovidos, né? Do Paulinho e do Mike, né? Que foram completar o banco para ter o mínimo de jogadores. E a escalação com a dobra do lado esquerdo dessa vez, não tinha nem o Cédric para fazer a dobra do lado direito. Você já imaginaria que o São Paulo teria problemas. Além disso, alguns dos que jogaram não tinham condição total de jogo, né? Casos do André Silva, casos do Enzo. Nossa, o que é o Enzo? Não sei explicar fisicamente o que é o Enzo. Casos do Luciano mesmo, que ficou no banco, enfim. Do Ferreirão, que é um jovem e já está no limite. Então, acho que foi um jogo bem ok do São Paulo. O São Paulo fez talvez o mais difícil. Eu vi o Rogério Ceni falando ontem do Bahia com o Inter, né? Que o mais difícil o Bahia fez foi abrir o placar. O São Paulo também fez o mais difícil, foi abrir o placar numa bola parada, curiosamente batida pelo Bobadilha, né? Mas também aí cometeu o pecado que numa Libertadores o Renan estava apavorado com a bola parada defensiva, eu também. A ofensiva melhorou nesses últimos dias, nessas últimas semanas. A defensiva continua sendo uma questão. E quando a bola defensiva ela não foi no alto, né? O São Paulo tinha um time alto nesse jogo, ela foi por baixo, mascada e tal, tomou um empate. Aí, Éder, eu achei que o trio que entrou no segundo tempo, por questões físicas também, não só táticas, acabou desequilibrando o jogo. Quer dizer, na verdade, vai cá entre nós, né? O Henrique e o Rian entraram bem, mas quem desequilibrou o jogo foi o Luciano. Ele fez 30 minutos brilhantes. Ele fez, além do golaço, deu uma assistência perfeita para o Rian. Ele tabelou com o Henrique, chutou uma bola raspando. Ele liderou o time, ele brigou. E aí é aquilo, é uma questão assim, o jogador mais confiável do São Paulo em 2025 não é o Caleri, que já se machucou, não é o Lucas, que está sempre machucado, não é o Oscar, que está machucado de novo, é o Luciano, que mesmo na reserva, diversas vezes, decide e lidera o São Paulo. Dá para perceber naquelas imagens de bastidores, a gente vinha conversando sobre isso, o papel que ele foi assumindo ao longo desse período, mesmo na reserva, né? E aí, eu acho que o golaço que ele fez talvez tenha sido eclipsado depois pelas questões da entrevista do Zubeldia e do caso Bobadilha, mas ninguém vai tirar 93 gols desse cara, quase todos decisivos. E um desses gols, esse último, proporcionou ao São Paulo a segunda melhor classificação no geral, que, convenhamos, acho que nem o Casares e o Belmonte imaginavam quando foi sorteado esse grupo. Então, o São Paulo passou com sobras. É claro que agora começa outro campeonato, tem o sorteio segunda, tem a janela, que do São Paulo está sempre fechada, mas para a fase de grupo, o São Paulo foi muito bem. Fechada para chegadas, né? Porque para saídas tá escancarada, não tá nem Exato, aberta. exatamente. Mas a gente falava do Luciano até na live passada, né? Sobre ele ser um jogador decisivo. Falava que dos gols decisivos ele tinha 6 empatado com o André Silva, então agora ele fez o 7º e é o jogador com mais gols decisivos na temporada. O Renan, o que você achou principalmente dessa dobra do outro lado, dessa vez com o Enzo e o Wendel? E se tá certo o Enzo na frente mesmo do Wendel, não teria que ser invertido? Ou será que foi uma coisa situacional, até pelo Enzo não estar 100%? Bom, Éder, nos jogos dentro de casa eu não sou a favor da dobra de laterais. Eu entendo a situação de tantos desfalques e os últimos são todos para essa posição, né? Posição de lado de campo, né? Da parte ofensiva, né? Lucas, Luca, Ferreirinha, isso aí vai limitando cada vez mais. E é nesse momento que eu acho que o Zubeldia poderia mudar o esquema de jogo, o esquema tático de jogo, entendeu? Ao invés de fazer a dobra. Você perguntou a respeito qual seria na frente nessa dobra, para mim seria o Wendel mais à frente, porque eu vejo o Enzo com uma força física que é inexplicável, como o Arnaldo falou, e muito bom na parte defensiva.
e o contrário também, o Wendel com alguma vulnerabilidade ali, e eu vejo ele com uma qualidade técnica boa para compor lado mais avançado e também compor meio de campo, se necessário. Portanto, eu faria o contrário, mas dentro de casa não faria. Porque o São Paulo, jogando em casa, tem tido pouquíssima criatividade, e um dos motivos pode ser esse, né? De jogadores jogando fora de casa. E daí vem fora de casa não, fora de posição, desculpa. E daí vem a pressão da torcida e tal. Quem sabe se ele mudasse o esquema, e é o que eu faria se fosse o treinador, mudando o esquema, colocando ou 3-5-2, ou colocando 3 zagueiros, mas 3 zagueiros mesmo, né? Não fazendo 2 linhas, 3 zagueiros, ou colocando mais um no meio, tentando controlar o meio de campo, que é onde perdeu o jogo no sábado passado, no jogo anterior, né? A gente está falando desse, mas no jogo anterior foi dessa forma que perdeu. Quem sabe essa variação? Porque nesse maior problema que a gente tem tido, que são as lesões, e isso, na minha opinião, também passa pelo Zubeldia. E assim, quando eu falo do Zubeldia pontualmente, não quer dizer que eu não goste dele, que ele não presta, que ele não serve, que ele tem que ser mandado embora. São análises pontuais. Eu acho que a lesão do Oscar, esse problema do Oscar, edema, não sei qual o tamanho do problema, passa por ele ter deixado o Oscar jogando o jogo inteiro contra o Náutico, por ele não ter dado uma folga em algum momento para o Marcos Antônio. Eu acho que o Marcos Antônio não jogava o que ele estava jogando agora no São Paulo nos últimos 3 anos. Então, chegou o momento dele dar uma revezada e ele não fez isso. Foi Deus que não deixou o Alisson machucar. Enfim, passa por ele também, né? Então, são análises pontuais que eu gosto de fazer. Eu teria feito outro esquema de jogo, esquema tático de jogo, eu teria feito para esse jogo contra o Tadieres, haja visto o que aconteceu no sábado. O São Paulo, no sábado, contra o Mirassol, na minha opinião, e eu estava lá, o São Paulo foi amassado pelo Mirassol, pelo bom time do Mirassol. Não é só demérito do São Paulo, é muito mérito do time do Mirassol. Dos jogos que eu estive no Morumbi esse ano, e não foram todos, mas foram muitos, é o time que mais jogou futebol no Morumbi até agora. Foi esse time do Mirassol, com Rafael Guanais, um pouco difícil falar o sobrenome dele, o time desse treinador muito bom, um time que coletivamente me impressionou, já me impressionava pela televisão e do estádio, então, nem se fala. Então, seria essa ocasião. Agora, como resultado, espetacular. E me permita falar rapidinho do Luciano. O Luciano, ele, em 30 minutos, se eu não me engano, que ele jogou, um pouquinho mais, um pouquinho menos, ele criou e fez um gol, e criou as melhores chances de gol do São Paulo no jogo todo. Ali, naquela posição que a gente fala toda quinta-feira aqui, perto do gol. Ele fez uma finalização que eu levantei do sofá. Esse jogo eu não fui no Morumbi, eu levantei do sofá. Gol, do jeito que ele pegou a bola ali, eu levantei do sofá, e a bola foi para fora, inacreditavelmente, porque ele não erra dali. O que eu quero dizer, o Luciano bem posicionado, ele é um jogador que, nesse elenco do São Paulo, ele é diferente. Nesse plantel do São Paulo, ele pode fazer a diferença. Ali, naquele lugar que ele criou uma situação, finalizou uma para fora e fez um gol em 30 minutos. Portanto, quando a gente olha sob esse ponto de vista, esse jogador, cara, ele não pode jogar em nenhum outro lugar no campo, a não ser como um segundo atacante, vamos dizer assim, um atacante, o mais importante, perto da área, pronto para finalizar a jogada, porque ele tem um poder de finalização que nenhum outro jogador, na minha opinião, tem nesse elenco, mais disparado, na minha opinião. A gente vai falar sobre Luciano e Rian aí no decorrer da live, mas a gente já falou sobre o Enzo, né? O Enzo só não entrou em campo pelo São Paulo nesse ano em 3 jogos. Nos outros, todos ele entrou em campo, e aí ele perde para o André Silva, né? Que só não entrou em campo em 1 jogo, e aí agora vai ficar fora, tanto porque sentiu, quanto porque está suspenso contra o Bahia. Isso descontando aquele primeiro jogo contra o Botafogo, que o time estava lá nos Estados Unidos e jogou só a turma da base, antes do Zubeldia gostar de dar chance para a base. Essa é a verdade. A base que estava na copinha. É, jogou exato, no dia seguinte. Subiu e desceu, exato, foi isso mesmo.
A nossa enquete, a gente está com 53% numa fase de grupos ótima, 33% numa fase de grupos boa, 8% regular e 6% o grupo era fácil. Então, estamos indo aí com a maioria de 52% numa fase de grupos ótima. Eu acho que, igual o Arnaldo falou, totalmente inesperada. Eu esperava que o São Paulo fosse classificar em primeiro, mas não com a segunda melhor campanha da Libertadores e ganhando os 3 jogos fora de casa. Enfim. Isso é o que mais surpreendeu, na minha opinião. 3 vitórias fora de casa. Isso que mais... eu acho que essa é a marca do time de 2025, né? Ele ficou muito mais forte fora de casa e esse é um mérito tático. E em casa, o São Paulo nunca teve seus principais jogadores. Simples assim, né? Então, na Libertadores, quantas partidas o Lucas jogou em casa? 0. O Oscar em casa? 0. Né? Então, acho que tem um pouco dessa situação e acho que é um problema do time em casa. O Renan falou muito bem, o time não cria, né? Porque o time é limitado. O time é muito limitado. Mesmo as sugestões do Renan táticas nesse jogo eram praticamente impossíveis. Se você colocaria 3 zagueiros, quem seria o ala direito? Não tem lateral direito. O Mike, que não fez nenhuma partida até agora. Eu colocaria o Lucas Ferreira, Arnaldo. Eu colocaria o Lucas Ferreira de ala, como ala. Mas ali, assim, o Sabino, ele tem uma saída de jogo muito interessante. Você poderia ganhar nesse sentido, com a saída de bola do Sabino ali pelo lado esquerdo, né? E, enfim, o que eu tô querendo dizer é para o time não ficar, porque o time tem amplitude. Ele tá sempre com um ponta bem aberto, outro ponta bem aberto, mas no meio falta criatividade. Então eu tiraria um desses jogadores das pontas, traria para o meio o que daria o controle do jogo. Um time que tem o controle do meio de campo, normalmente ele ganha o jogo. Normalmente, não é uma regra para o futebol, mas normalmente ele ganha o jogo. É essa a intenção que eu pensei, ao invés de colocar um jogador no canto que não é bom no 1 para 1. Esse jogador de canto, na minha opinião, eu como treinador de futebol, que eu nunca fui, mas na minha opinião, esse cara tem que ser muito bom no 1 para 1. É ele que faz a diferença dentro do jogo. Quando a bola chega no pé dele, ele vai para cima. E o Lucas Ferreira, ele é muito bom nisso. Só que nos últimos jogos, não sei se vocês concordam comigo, ele não tem conseguido fazer isso. Ele não está conseguindo ir para cima do cara. Eu falei, ele vai amassar o Reinaldo. Ele vai fazer o Reinaldo sonhar com ele. Ele não foi uma para cima do Reinaldo no jogo de sábado. Então... Nesse jogo a mesma coisa. É por isso que eu pensaria na mudança de esquema, entendeu? Não sei se eu me explicar anteriormente. Não, claro, não, assim, mas o que eu acho que é curioso que nesses momentos, nessa sequência maluca, né, Ederson, foi a 18ª das 20 partidas, né, no pós-estadual, né? Faltam ainda 2.